Olá, pessoal! Hoje, então, a gente vai fazer a nossa correção da atividade de sólidos geométricos. Essa atividade, eu tinha dado exercício 1 e 2 com a mesma imagem. E o exercício 1 pedia o que eram poliedros e o exercício 2 perguntava quais não eram poliedros. Então, para a gente entender um pouquinho, acho que vocês pesquisaram sobre isso, os poliedros são aqueles sólidos que possuem superfícies retas, planas, tá? Todas as faces deles são retas. E os não poliedros são aqueles que possuem alguma parte arredondada, ou seja, os que rolam facilmente, né? Se tiver alguma parte arredondada, você já percebe que ele rola se a gente soltar. Então, aqui, eu tinha o sólido A, ele tem todas as partes retas, então ele é um poliedro. O B, ele tem a superfície arredondada, então ele não é poliedro. O C, somente retas, ele é poliedro. O D, também é poliedro, só superfícies retas, planas. O I, o J tem curva, o L tem curva. Então, a gente já cai aqui na segunda questão dos não poliedros. O B é redondo, o E tem parte arredondada, o J também e o L também. Com isso, a gente corrigiu o 1 e o 2. Depois, antes da gente passar para os próximos exercícios, eu preciso definir na minha cabeça o que são sólidos geométricos da geometria espacial, que era do que se tratava o nosso trabalho, das outras figuras planas, que foi o que vocês mais se confundiram e acabaram errando nos exercícios. O nosso trabalho se tratava da geometria espacial, tá? Sólidos geométricos. São todos aqueles que possuem 3 dimensões, ou seja, ele tem altura, largura e comprimento. Comparando com o cubo, o que vocês mais se confundiram com quadrado, tá? Olha aqui. Esse aqui é um cubo. Eu pego, né? Ele tem todos os lados iguais, se confunde com o quadrado. Se fosse assim, somente essa parte. Mas ele tem altura, largura e comprimento. Então, eu pego. Tudo que eu pego é um sólido, tá? Ele não faz parte da figura plana. Então, para vocês não se confundirem mais, vocês têm que reparar esses nomes aqui, ó. Isso não é um quadrado, tá? Ele tem as 3 dimensões, ele é o cubo. A pirâmide, a esfera, tá? Olha a diferença da esfera para um círculo. A esfera é como se fosse a bola, você pega. O círculo é como se você recortasse um círculo num papel, tá? Tem que lembrar dessa diferença. Cone, prisma, cilindro. E as figuras planas, elas só vão ter 2 dimensões, elas estão no mesmo plano, tá? A gente não pega. Então, ela só possui altura e comprimento, tá bom? Que são o círculo, quadrado, retângulo, triângulo. Por isso que a gente não pode errar os próximos exercícios, tá? Olha aqui o que eu mostrei pra vocês. Eu tenho aqui um cubo, tá? Vocês confundiram muito com quadrado. Então, já entenderam. Quadrado, retângulo, triângulo, são todos da geometria plana. Não faz parte do que a gente pega da geometria sólida, tá? Esse, então, era o cubo e ele se parecia com uma porta? Não, com um dado, né? Que é o que vocês têm aí no dia a dia. O outro, ele te dava essa imagem, também facilmente da gente comparar com objetos do dia a dia. Ela parece uma caixa de bombom, ela parece uma embalagem, ela parece uma caixa, né? E eu não posso confundir ela com um retângulo. Cubo a gente já viu o que é no exercício anterior. Então, ela é um paralelepípedo. E um paralelepípedo também não é um retângulo, certo? Então, é um paralelepípedo e se parece com o nosso objeto do dia a dia, aparece com uma caixa, certo? O próximo, eu tenho isso aqui, é um cilindro. E o cilindro se parece com o quê?
uma latinha de refrigerante. Dentre outras coisas, né? Mas a gente tem sempre que comparar na nossa alternativa o que é que mais se refere à figura. Esse próximo não era um triângulo, né? Comparando com as imagens daquele primeiro slide, vocês vão ver. Isso aqui é uma pirâmide, tá? Se é uma pirâmide, ela parece com um chapéu? Não. Ela parece mesmo, então, com a pirâmide do Egito, tá? Esse próximo. Olha, parece um chapéuzinho de aniversário, parece uma casquinha de sorvete de ponta cabeça. Então, vocês podem, se não souber o nome primeiro, né, o do sólido, vocês vão reparando com o que pode ser do objeto do dia a dia. Eliminar as alternativas absurdas também é uma boa base pra gente acertar os exercícios, tá bom? Então, aqui ele era um cone e se parece com uma casquinha de sorvete. Triângulo ele não poderia ser, né? E nem pirâmide ou prisma. Então, ele é um cone e se parece com uma casquinha de sorvete. Aí, eu partia para os exercícios que eram de planificação, tá? Exercício de planificação significa você abrir a sua embalagem, por exemplo. Imagina que quando você era criança, você pegava a caixinha de pasta de dente e abria ela, né? Então, ela era toda retangular, ela era o nosso paralelepípedo, né? E aí, a gente abria cada bordinha dela e ela virava um plano. Quando ela vira um plano, significa que a gente planificou essa imagem. Então, um cubo, se eu pensar em abrir todo o meu cubo, eu vou ter qual imagem? A B. E é fácil da gente descobrir também contando os lados, né? Muita gente confundiu com a A. Só que olha quantos eu tenho na A. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacinhos. O meu cubo tem 6 lados, tá? Então, era a alternativa B. Neste próximo exercício, eu tinha essa imagem, né? E eu tinha que remontar na minha cabeça, imaginar isso aqui montado para ver o que é que que esse sólido viraria, o que essa planificação ia virar. Então, o fácil é contar pelos lados, né? Eu posso imaginar que isso aqui vire um prisma e eu quero saber quantos lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6 é hexagonal, né? O Brasil é rumo ao hexa. Então, se a gente reparar essas frases do dia a dia, né? O campeonato lá, o time ganhou 3 vezes, ele é tricampeão. Ele ganhou 2, é bicampeão. Então, o Brasil, pensando na Copa, ele é rumo ao hexa, que são 6 vezes. Então, esse seria um prisma de base hexagonal. O próximo. Considerando as planificações abaixo, qual representa um cilindro, né? Cilindro é basicamente isso aqui, ó. Essa embalagem que eu tenho aqui. Então, se eu imagino que eu vou abrir essa embalagem, aqui, ó. Eu abro, ela fica reta. E abro as duas tampinhas aqui, tá? É fácil de entender que vai virar isso aqui, ó. Né? Se eu enrolar de volta, esse retângulo vai virar... Vocês podem fazer isso com folha mesmo, né? Vira a parte redonda. Vira essa parte aqui. E se eu fechar as tampinhas, eu tenho um cilindro. O próximo. Bom, esse próximo exercício, ele pediu o seguinte. As figuras abaixo correspondem, respectivamente, às planificações de quais sólidos, né? Sempre que ele pede respectivamente, já ensinei para vocês, a gente tem que respeitar a ordem dos desenhos, né? Das imagens, das figuras da questão. Enfim, ele deu nesta ordem, as respostas vão ter que ser nessa ordem, tá? Então, o primeiro representava, se a gente montar, a gente entende que ele vira um prisma, certo? Não uma pirâmide.
Eu só tinha essas duas opções. No segundo, se eu imaginar isso aqui montado, não vira uma pirâmide? Imaginem aí, subam todas essas pontinhas, uma pirâmide. Então, eu tenho prisma, pirâmide, e o último, que era o mais fácil, né? Se eu imaginar esse pedacinho de folha aqui dobrado, vai virar como se fosse um chapéuzinho, e a pontinha a gente fecha. Então, ele vira um cone. Então, prisma, pirâmide e cone, certo? O próximo, eu tinha todas essas figuras e era para eu achar a alternativa correta. Por exemplo, a primeira, a figura A e C são pirâmides. A e C são pirâmides. Não, né? Só a C. A A não é uma pirâmide. A figura B, D e E são corpos redondos. B, ok, e E, ok. A D não é um corpo redondo. Nenhuma das figuras são poliedros. Mentira, a gente estudou o trabalho todinho, sabendo que essas imagens são poliedros, sim. Algumas, né? As figuras A, D e F são prismas. A, D e F são prismas. Beleza, são. Só as figuras B e E são poliedros. É o contrário, né? Toda figura que rola não é um poliedro, tá? Então, só podia ser que o A, o D e o F são prismas. Observe os pedaços de madeira recortado abaixo e responda. Então, com esses pedacinhos aqui, qual dessas caixas eu poderia construir? Bom, facílimo, né? Então, é só pegar esse quadrado como base e começar a juntar todos essas partes de triângulo que eu formaria essa caixa 3. E agora entra a parte que era um pouquinho mais complexa do nosso trabalho, que na verdade vocês deveriam entender e ter aprendido o que é faces, vértices e arestas, tá? Face é toda a parte que eu vejo, tá? Mas eu tenho que imaginar ela no todo, do outro lado da imagem também, tá? Vou voltar aqui com a minha caixinha. Então, aqui, eu tenho essa imagem, por exemplo, assim. Eu tenho que imaginar que aqui é uma face, aqui é outra, mas eu tenho que imaginar também o que tá por trás dela, ó. Aqui tem outra, aqui e aqui. Então, eu tenho que ir rodando, imaginando esse meu sólido rodar por todas as dimensões, tá? Para eu entender quantos lados, né? Quantas faces ele tem. Então, face são as partes que estão amostras, que a gente pega, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aí, eu imagino aqui atrás, 5 e 6, 7, 8, certo? Vértices são todos os encontros, tá? São todas as pontas, as ligações, tá? Então, eu vou imaginar que aqui eu precisava como se fosse de um preguinho, né? Para unir essas partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tenho que imaginar que tá faltando lá atrás, ó. 11, 12, tá bom? E arestas. Arestas, uma vez ensinando numa sala, um aluno estava com dificuldade de entender qual que era vértice e qual que era aresta, e ele fazia pipa. Ele falou assim, professora, então aresta é fácil, eu vou relacionar o nome aresta com vareta, que ele usava para fazer a pipa dele. Então, ficou fácil, tá? E quando eu explico, as pessoas já relacionam muito mais, porque o nome parece, né, um pouquinho. Então, se vocês quiserem relacionar assim também, arestas são todas as retas, né? Os que é como se fosse a madeirinha que liga o objeto, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, e vou ter que lembrar daquelas que estão atrás, 14, 15, 16, tá? Eu tenho que lembrar que tudo que aparece de um lado vai aparecer do outro. 16 arestas. Bom, pessoal, esse era o cubo, então a gente tinha que começar contando as faces dele. Então, 1, 2, 3, e vou imaginar aqui atrás, ó, né? 4, 5 aqui do lado e 6 aqui de baixo. Aí, os vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vou imaginar que tem essa ligação aqui, ó, para completar o meu cubo, né? 8 vértices. E as minhas arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho que imaginar que tem essa aqui de trás, 10, 11 e 12. Ó, eu fiz bem clarinho, acho que vai dar para vocês verem. Tá? Imagina o meu sólido todo completinho. Então, 12 arestas. Esse próximo, vamos contar as faces. 1, 2, 3, 4 lá atrás, né? 5 e 6. Esse aqui, meus vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Não tem nada lá atrás. E as minhas arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse pontinho liga aqui, ó, 9 e 10, tá? 10 arestas. O próximo. Uma face, 2, 3 aqui atrás, 4 aqui e 5 embaixo. Meus vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho que imaginar que ele vá fechar aqui, ó, 6, tá? E as minhas arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho que imaginar aqui, ó, 7. Ela fechando aqui, 8. E fechando com esse vértice 9, tá bom? Quais os sólidos são corpos redondos? Acho que era um dos mais fáceis, né? Corpos redondos a gente já entendeu que é tudo que tem alguma parte arredondada, tá? Dos que rolam facilmente. Então, o B, o E, H, apesar de ter parte reta, ele tem parte arredondada. Aqui, ó, por mais que confunda, todas as partes são retinhas, tá? O J, o L e o M, tá? Enfim, até a nossa próxima aula e a nossa próxima correção. Um beijo, tchau, gente!